Você já se sentiu desconfortável enquanto tomava banho? A maioria das pessoas adora proclamar o quão relaxante é esse momento dos seus dias. O quanto isso funciona como um refúgio, um oásis temporal, no fim de um dia estressante de trabalho e demandas cotidianas. Bem, comigo isso quase nunca foi verdade. Desde criança, eu sempre odiei tomar banho de porta fechada. Talvez odiar nem seja a palavra, eu simplesmente não conseguia. A inquietação que me tomava por completo durante esse momento, me afligindo até que eu não aguentasse mais e corresse para abrir a porta. Não era claustrofobia. Era outra coisa, algo difícil de explicar, sem soar ridículo. Só de fechar os olhos para ensaboar o cabelo, eu sentia uma sensação extremamente desconfortante. O desconforto crescia em intensidade até que eu me sentisse uma lagosta dentro de uma panela de água que esquenta lentamente até que fosse tarde demais. E era nesse ponto mais alto em que o desconforto finalmente transcendia para uma espécie peculiar de terror. Mas o real motivo que originou tudo isso é ainda mais difícil de explicar. Sempre que o vapor começava a embaçar o vidro do box, eu via padrões. Linhas que não pareciam aleatórias. Curvas que se repetiam. Formas que surgiam e desapareciam rápido demais para eu ter certeza de que estavam ali de verdade. O problema é que a maior parte dessas formas eram consternantes, a ponto de me preocupar em me acharem louco se eu realmente contasse o que estava vendo ali. Minha mãe dizia que era imaginação, que criança vê coisa em qualquer lugar. E eu cresci aceitando essa explicação, porque era mais fácil do que encarar o desconforto que aquilo me causava. Com o tempo, os desenhos pararam de aparecer. Ou talvez eu tenha parado de prestar atenção. Adolescência, escola, amigos, distrações demais. Não sei. O fato é que, depois de algum tempo, o banheiro virou só um banheiro. O banho virou apenas mais um momento mundano do dia a dia, como qualquer outro, até que chegou a época da faculdade. Eu tinha 22 anos quando aluguei um apartamento pequeno perto do campus, dividido com o Lucas. Ele era o tipo de pessoa que tornava a convivência fácil, organizado o suficiente, barulhento o mínimo necessário. Foi nas primeiras semanas ali que o vapor voltou a me incomodar. No começo, era sutil. Eu tomava banho depois de um dia longo de aula, fechava o box, e quando o vidro embaçava, aquelas mesmas linhas surgiam. Não eram imagens claras. Nada que eu pudesse descrever com precisão. Só uma sensação insistente de que aquilo não era aleatório. Comecei a passar a mão no vidro para apagar os desenhos. Funcionava. Mas segundos depois, eles voltavam a se formar no mesmo lugar. Era como se o vapor soubesse onde desenhar. Tentei ignorar. Disse a mim mesmo que era estresse, adaptação, noites mal dormidas. Lucas riu quando mencionei o assunto pela primeira vez. Cara, isso é literalmente o cérebro tentando achar padrão onde não tem. Tipo ver rosto em tomada ou animais fofinhos em nuvens. Você precisa de uma namorada urgente. Eu ri junto. Quis acreditar. Eu realmente queria acreditar naquilo e poder simplesmente apagar essa bizarrice da minha vida. Mas as coisas começaram a mudar. Os padrões ficaram mais complexos. Já não eram só linhas curvas. Havia ângulos, intersecções, sequências que se repetiam banho após banho, como se alguém estivesse tentando escrever algo e nunca terminasse. Comecei a tomar banho mais rápido. Abri a porta do box antes mesmo de terminar, deixando o vapor escapar. Às vezes, tomava banho frio, só para evitar que o vidro embaçasse. Mesmo assim, às vezes, os desenhos apareciam.
Não importava o quanto eu esfregasse o vidro, eles sempre voltavam. Passei a sentir que estava sendo observado ali dentro. Não como alguém atrás de mim, mas como se o próprio banheiro estivesse atento. Como se o vapor tivesse intenção. Preferi guardar segredo do Lucas com medo de que isso afetasse a nossa amizade e boa convivência de alguma forma. Vamos ser sinceros. Quem iria se sentir bem dividindo o apartamento com um doido? As noites ficaram piores. Eu sonhava com o banheiro, com o vidro coberto de vapor, e acordava com a sensação de que havia algo que eu não conseguia lembrar direito. Como um pensamento interrompido no meio. Minha cabeça começou a falhar em outras coisas também. Eu esquecia compromissos, perdia objetos, errava palavras simples durante apresentações. Os professores perguntavam se estava tudo bem. Eu mentia, obviamente. Foi numa noite comum que tudo piorou. Eu estava no banho quando percebi que os padrões estavam diferentes, mais organizados. Não precisei forçar o olhar. Eles estavam ali, claros demais para serem ignorados. Preocupantemente claros. Pareciam letras. Não palavras completas, mas fragmentos. Símbolos que lembravam escrita, só que não de nenhuma língua que eu conhecesse. Ou que qualquer pessoa sã conhecesse. Ainda assim, meu cérebro insistia que aquilo tinha sentido, que se eu me esforçasse o bastante, poderia ler e tirar algum significado daquilo. Eu senti um enjoo súbito. Meu coração acelerou. Passei a mão no vidro com força, quase machucando os dedos. Quando limpei o vapor, vi meu próprio reflexo. Pálido, olhos fundos, assustado. Mas por um instante, só um, eu tive certeza de que o reflexo sorriu antes de mim. Saí do banho tremendo. Contei tudo ao Lucas naquela mesma noite. Ele ouviu com atenção, mas eu via no rosto dele que não levava a sério. Você tá pirando, cara. Faculdade faz isso. Pressão, pouco sono. Você devia procurar um psicólogo. Talvez ele estivesse certo. E foi então que os padrões começaram a aparecer fora do banho. Vidros embaçados no campus, janelas molhadas pela chuva, no espelho do banheiro quando eu respirava perto demais, até mesmo em rachaduras aleatórias, em construções e marcas de mofo em paredes. Sempre os mesmos símbolos, sempre incompletos, e sempre aquela sensação de que algo estava tentando terminar uma frase. A sanidade começou a escorrer pelos meus dedos, junto com a água do chuveiro. Eu passei a evitar espelhos, evitar reflexos, evitar qualquer superfície que pudesse embaçar. Comecei a dormir pouco, a comer mal, a desconfiar de tudo. Vocês iriam me culpar por isso? Ninguém pode me culpar. Eu não escolhi ver essas drogas a todo momento na minha frente. Foi então que a namorada do Lucas entrou de vez na história. A Júlia era gentil, educada até demais. Sempre me cumprimentava com um sorriso e tentava puxar conversa. Eu evitava ficar no mesmo ambiente que ela. Não por antipatia, mas porque havia algo nela que me deixava desconfortável. Eu não entendia o motivo. Até o dia em que ela chegou no apartamento antes do Lucas. Eu estava sozinho, tentando estudar, quando ouvi a chave girar. Júlia entrou, largando a bolsa no sofá. Oi, o Lucas ainda não chegou. Neguei com a cabeça. Minha garganta estava seca. Ela foi até a cozinha, pegou um copo d'água e começou a falar sobre o dia dela. Eu mal ouvia, porque atrás dela, na porta do banheiro, o vidro do box estava levemente embaçado. E nele,
Os padrões estavam completos. Finalmente completo. Pela primeira vez. Eles formavam algo reconhecível. Não palavras, mas uma imagem. Uma silhueta distorcida, mas admirável. Alta demais, mas esbelta e magnânima. Com membros finos e alongados, a cabeça inclinada num ângulo impossível. E eu entendi. Não era o vapor que desenhava. Era aquilo! Eu senti uma clareza aterradora tomar conta de mim. Como se todas as noites mal dormidas, todo o medo, toda a confusão tivessem sido preparação para aquele momento. Eu tinha um propósito. Ah, que sensação inigualável! Júlia virou para mim preocupada. Você tá bem? Você tá muito pálido. Ela deu um passo na minha direção. E o vidro do box começou a embaçar mais. Os símbolos se rearranjaram. Não em palavras, mas em impulso, como descargas em um circuito que preenchiam a minha existência, em necessidade, em certeza inexorável. Eu não lembro de tudo o que fiz depois disso. Só de fragmentos. O som do copo caindo no chão. O grito interrompido. Minhas mãos tremendo, mas firmes. Convictas. Quando tudo terminou. O banheiro estava silencioso. O vapor cobria completamente o vidro. E ali, desenhado com perfeição, estava o meu reflexo, sorrindo. Lucas chegou cerca de 20 minutos depois. Ele encontrou o apartamento em silêncio. A bolsa da Júlia no sofá. O copo quebrado na cozinha. A porta do banheiro fechada. Quando ele abriu, o vapor escapou lentamente. O corpo dela agora não era apenas um corpo. Não era sequer apenas dela. Era nosso. Era arte. Era compreensão. E no vidro do box, ainda embaçado, havia apenas uma frase, escrita com traços irregulares. Agora ele vê. Lucas gritou, chorou, chamou a polícia. Eu fui levado sem resistir. Tranquilo demais, segundo me disseram. Hoje estou internado. Em um quarto branco, sem espelhos, sem vidro, sem vapor. Tentaram me afastar dele. Tentaram tirar o meu propósito. Mas às vezes, quando respiro fundo, vejo os padrões se formando no ar à minha frente. Eles não precisam mais de água, vapor ou escrever cifradamente. Porque agora ele sabe que eu estou sempre ouvindo